Minha gente, a Polícia Civil de Sergipe conclui inquérito que investigava uma confusão no centro de Aracaju envolvendo mulheres trans e um motorista. Vocês lembram? Foi este ano, em janeiro, nas imagens que vocês estão vendo agora, que foi de quando tudo aconteceu, era possível ver o motorista saindo com um objeto na mão, como se fosse um pau, um cacetete, algo parecido. E na outra imagem, é uma imagem, né, que foi editada, já aparece essas mulheres trans agredindo este homem com muita violência. Como ali na imagem parece que ele tentou agredi-las e elas se juntaram e revidaram. Outra versão foi trazida através da polícia de que elas estariam roubando este homem. O inquérito foi concluído. Marcos Couto, em nome da Secretaria de Segurança Pública, concluiu o inquérito policial, que apurava exatamente a participação de 3 mulheres trans agredindo um homem no centro comercial de Aracaju. As informações chegaram para os policiais, o delegado começou a investigar e concluiu o inquérito, remetendo para a Justiça, que acatou o pedido desse renomado delegado de polícia da 2ª Delegacia Metropolitana, André Davi. 3 pessoas presas, 3 mulheres trans. Delegado, inquérito concluído, mas o teor da agressão, o que foi que elas disseram aqui em depoimento e o que o senhor pode nos relatar referente a todo este processo. Boa noite para o senhor, Cidade Alerta. Primeiramente, boa noite para você, Marcos, boa noite para a Mariana, para a sua imensa audiência, prazer falar com vocês. A Mariana, ela encapsulou tudo o que aconteceu, né? O inquérito foi concluído, encaminhado, que a versão da vítima era que se aproximava dos fatos que nós colhemos, né? Ou seja, das imagens das 3 mulheres trans. Representamos a prisão das mesmas pela tipificação que nós colocamos, né? O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário, o Ministério Público deu um parecer favorável, acolhendo a manifestação do Ministério Público, decretou a prisão das mesmas hoje, no dia de hoje, e no dia de hoje nós cumprimos as prisões delas 3. Elas não foram ouvidas hoje, porque elas já tinham prestado, o fato ganhou uma repercussão em nível estadual, elas não ficaram presas naquele primeiro momento, porque se apresentaram espontaneamente. Nós iniciamos o inquérito a partir dali, ouvimos outras vítimas, quero até agradecer à imprensa sergipana que divulgou amplamente esse fato, e as vítimas através da imprensa, através da televisão, através do seu programa, Marcos, programa de Mariana, nos procuraram e nós obstecemos ainda mais o inquérito. Esse inquérito não se ateve apenas àquele fato que ocorreu aqui na madrugada no centro, mas se ateve também a outros fatos que ocorreram desde o ano 2000. Desde o ano 2020. Então, desde o ano 2020, nós estamos em 24, que esse crime vem acontecendo aqui no centro de Aracaju. Tinha participações delas? Sim, participação delas. A mesma prática? A mesma prática. Então, o inquérito está enorme. Não ficou só naquele fato. E, repito, a nossa conclusão, a prisão de hoje passou pelo aval do Ministério Público e do Poder Judiciário. Agora, elas chegaram a dizer que foi uma tentativa de receber um dinheiro de um determinado programa que teria sido realizado, mas a polícia desconstituiu essa história? Veja só, como eu bem falei, a versão apresentada pelas autoras, né, ela não se coadunou com o contexto probatório, com as provas que nós trouxemos para o inquérito, quais sejam palavra da vítima, testemunhas, imagens. Então, assim, a versão da vítima é que se coadunou com as provas. Por isso, e o que rezavam essas imagens? As imagens do fato, do fato que houve essa celeuma, essa confusão toda, as imagens mostram que não havia tempo para o programa. Entre a abordagem da mulher trans e o início da confusão, das agressões mútuas entre uma mulher trans e a vítima, não levou nem 1 minuto, 60 segundos. Então não dá para fazer um programa. E depois, logo após, mais 2 mulheres se uniram, né, conjugaram forças e agrediram a vítima, que desmaiou. A vítima desmaiou. E há áudio, né, delas falando que tem que matar. Enfim, então a versão da vítima, ela se coadunou com as provas. Por isso que elas foram presas hoje. Se a versão delas fosse a que prevalecesse, elas não estariam presas hoje, pode ter certeza.
Então, lugares diferentes elas foram presas, mas já teriam sido ouvidas pelo senhor, ainda no inquérito, mas elas chegaram a ter desejo em querer falar algo mais ainda? Não, elas mantiveram a versão, né? Mantiveram a versão, então eu não vejo por que ouvi-las novamente. O inquérito já foi concluído, agora vamos aguardar uma ação penal, uma futura ação penal, e elas vão se defender agora em juízo, não mais aqui na delegacia. O senhor falou em repercussão. Em determinado momento se ventilou a informação, tem conotação política. Foi colocada uma pedra em cima disso e o que foi que levou alguém a comentar isso? Não, veja só, eu tenho que defender o meu trabalho. Na ocasião eu vim a público, por quê? Porque meu trabalho foi posto em xeque. E eu tenho uma carreira a zelar. Eu nunca misturei política com polícia. Sempre trabalho em prol da sociedade, não escolho o criminoso, nem escolho a vítima que eu vou defender. A vítima que aparece na delegacia ou no departamento, eu vou protegê-la. O criminoso que se apresentar contra nós, nós vamos prender. E assim é meu trabalho e nós encerramos aquele assunto, concluímos o inquérito de forma silenciosa, de forma profissional, tanto que o inquérito foi recebido pelo Ministério Público, que deu um parecer favorável ao que nós colocamos lá naquele inquérito, e o Judiciário também. Tudo amarrado? Sim, a gente trabalha, o inquérito, a autoridade policial trabalha no inquérito para o Ministério Público e para o Judiciário, para convencer o Ministério Público que ali é um crime e convencer o Judiciário que ali é um crime. Foi o que nós fizemos. Delegado, só para concluirmos, elas estão aqui presas. Já foi feito algum tipo de regulação para qual presídio as mulheres trans irão ou estão previstas aí? Eu acho que amanhã na custódia do Poder Judiciário vai determinar onde elas vão ficar. Provavelmente elas vão ficar aqui, né? Amanhã o presídio teria... Aí é o Judiciário que vai decidir, ele que decide. Eu não tenho, foge do meu controle isso, né? Vamos aguardar amanhã. Finalizando, tem alguma mensagem para a sociedade sergipana, que é mais um inquérito, mais uma ação da 2ª Delegacia Metropolitana em nome da SSP de Sergipe. O senhor teria algo a dizer? Não, primeiro eu quero agradecer ao papel da imprensa, que divulgou de forma muito obrigado. Imparcial. Quero agradecer à Secretaria de Segurança Pública, que confiou no nosso trabalho, deixou que a gente trabalhasse em paz, tranquilamente, sem pressão, não recebi pressão alguma. Não, repito, não recebi pressão alguma, seja do governador, seja da Secretaria de Segurança Pública, muito pelo contrário, deixaram a gente trabalhar em paz. Faça o seu trabalho e foi o que a gente fez. O nosso trabalho tem que ser avaliado pelo Ministério Público e pelo Judiciário, que foi avaliado e ratificou o nosso trabalho, tanto é que emitiu os mandados de prisão no dia de hoje. Delegado de Polícia André Davi, 2ª Delegacia Metropolitana. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, direto aqui da 2ª Delegacia Metropolitana, repórter Marcos Couto. Mariana. Marcos, a gente queria tirar algumas outras dúvidas com o delegado. Eu estou imaginando que o tempo dele esteja aí apertado, mas se puder responder algumas outras coisas para a gente, que nós ficamos aqui um pouco na dúvida. O inquérito foi concluído, né? Como ele trouxe para a gente, que tem provas suficientes do que aconteceu. Se ele pudesse contar um pouco mais para a gente de como foram essas provas, para que a gente tenha esse entendimento também em relação a essas prisões. Como é que foi feita essa conclusão? Imagino que através de imagens, né? Porque aquelas que a gente tem aqui, só para quem está em casa entender, e o delegado também, a gente que é leigo, né? Enfim, que não trabalha com investigação aprofundado, pelas imagens parece de fato que a versão contada por elas era verdadeira, porque na imagem que aparece para a gente, Marcos Couto, você também estava debruçado nisso, era um cara saindo do carro, era essa imagem que chegou pra gente, com um pau na mão. E depois parece que elas revidaram a essa agressão. Não tem imagem anterior disponibilizada pra gente. Acredito que o delegado André Davi tenha essas imagens para ter chegado a essa conclusão. Foi mais ou menos isso que aconteceu? É isso, Mariana, perfeitamente a sua avaliação, a sua leitura de todo esse processo. Mas o delegado é quem vai nos trazer informações sobre este caso. Delegado, o senhor ouviu atentamente o que a Mariana questionou. E aproveitando nesse gancho, se tiver essas imagens, por favor, disponibilize para que a gente possa exibir também. Veja só, perfeita indagação, Mariana, você tem razão. O público quer saber. Entretanto, o inquérito está correndo em segredo de justiça, né, sigiloso.
O inquérito é sigiloso e provavelmente a ação penal vai correr em segredo de justiça. Nós obtivemos outras imagens, sim, claro. Não só aquela que foi... Tem imagens que estão em cortes, estão editadas, né? A imagem que foi divulgada pela rede social e pela imprensa mostra uma mulher trans entrando em conflito com a vítima, que estava com antena. Na verdade, o objeto retrato era uma antena de automóvel. E segundo a vítima, ela entrou no veículo e subtraiu a chave do veículo, o seu celular e uma quantia de dinheiro, fato esse confessado pela mesma. Só que ela disse que fez isso porque ele não pagou um programa, que já seria também crime também. Exercício arbitrário das próprias razões, isso não justifica, né? Agredir uma pessoa. Entretanto, as imagens que nós obtivemos do CIOSP é que o lapso temporal, a cronologia não bate para ter um programa, como eu falei. A partir do momento que há a abordagem da mulher trans e o confronto ocorre, são 60 segundos apenas. Então não dá para ver um programa. Como ela falou que houve um programa, não houve um programa. E outra coisa, as imagens que se sucedem passam mais duas mulheres trans se aliando a essa mulher trans, ou seja, 3 mulheres trans, agredindo um homem que veio a desmaiar. E ele só não... Procurou perder a vida. Não, só não faleceu por circunstâncias alheias. Quais são as circunstâncias alheias? Mototaxistas que passaram e intervieram. Então, assim, a gente tem testemunhas também, só que eu não posso falar o nome das testemunhas, nem posso falar o que elas disseram. Isso aí a gente enviou para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Espero que tenha deixado claro. E as imagens, se possível? Não, as imagens estão no inquérito, estão em poder do Ministério Público e Judiciário. Então já fazem parte, provavelmente, de um processo, vão fazer parte de um processo criminal e a gente não pode divulgar. Não pode divulgar porque fazem parte de um processo criminal. Vão fazer parte de um processo criminal. Espero que vocês me entendam. Perfeito, tranquilo. Direto aqui da 2ª Delegacia Metropolitana, Marcos Couto. Muito obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos, pelas informações. Agradece também aí a disponibilidade de sempre do delegado André Davi.